Não é de hoje que o Brasil tem problemas com a alta da inflação. Um país que já teve inflação na casa de 3 dígitos e até mesmo 4 dígitos está voltando a se assustar com a alta dos preços. Nesse vídeo nós vamos entender o que está acontecendo e o que a gente pode fazer para proteger os nossos investimentos em um momento de alta inflação. O IPCA é um indicador calculado pelo IBGE que tem como propósito mensurar o quanto que foi a inflação em um período de tempo. Se a gente pegar o último IPCA do mês de julho, a gente se assusta, porque foi na casa de 0,93%. E o que quer dizer esse número, né? Se a gente olha o número assim, a gente não tem um entendimento. Então a gente precisa entender o que está acontecendo, o que esse número quer dizer pra gente. Esse número quer dizer que a gente ficou 0,93% mais pobre. Isso porque a inflação aumenta o valor dos produtos, aumenta o preço dos produtos, né? E como o nosso salário não aumenta na mesma velocidade, o que acontece é que a gente tem um poder de compra reduzido. Então a gente pode comprar menos produto, porque os produtos aumentaram em 0,93% todos os seus preços, enquanto o nosso salário ficou na mesma coisa. Então a gente perdeu o poder de compra, a gente não tem mais a mesma qualidade de vida. Agora, se a gente aumentar esse período de tempo e pegar os últimos 12 meses, a gente se assusta. Isso porque a inflação acumulada está na casa de 8,99%. Dá pra gente arredondar para 9% aqui. E isso quer dizer, de novo, que a gente ficou 9% mais pobre no último ano. Então a gente não tem mais condição de comprar as mesmas coisas que a gente comprava antes. Ou então, se sobrava algum dinheiro, hoje sobra menos 9% para que a gente consiga guardar e investir o nosso dinheiro. Além de ser um grande problemão as coisas aumentarem em sua média 9% em um ano, existem alguns produtos que foram drasticamente afetados. Então tem produtos que cresceram demais o seu preço nos últimos 12 meses. Principalmente aqueles produtos que formam a cesta básica de alimentação do cidadão brasileiro. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês terem noção. Os ovos nos últimos 12 meses ficaram 12% mais caro. Então o IPCA foi de 9%, ok, o IPCA é uma média. Só os ovos ficaram 12% mais caros. O café, 17% mais caro. A carne subiu incríveis 31% nos últimos 12 meses. O arroz, 36%. E, gente, o óleo de soja, 78% de aumento nos últimos 12 meses. Isso aqui é incrível. O negócio quase dobrou de preço em 12 meses, né? O que será que aconteceu para resultar em um aumento tão drástico quanto esse nos últimos 12 meses? É isso que a gente vai entender. É isso que a gente vai tentar explicar aqui nesse vídeo. Antes da gente entender a inflação, a gente precisa entender como que as coisas ganham seus preços, como que a gente determina o preço dos objetos, por exemplo, de uma caneta, né? E para isso a gente precisa entender a lei da oferta e da demanda. A lei da oferta e da demanda é basicamente o seguinte: o preço dessa caneta vai depender da quantidade de pessoas que tem comprando e da quantidade de pessoas que tem vendendo. Então vamos supor que existe um vendedor de caneta em uma cidade, por exemplo, e para esse vendedor de caneta tem uma pessoa querendo comprar essa caneta, né? Então o que vai acontecer aqui? Como a balança está equilibrada, tem 1 para 1, eles vão entrar em um acordo de um preço X e eles vão trocar o dinheiro dessa pessoa pela caneta. Beleza, compramos a caneta. Mas agora vamos para um segundo caso, né? Então ao invés de um vendedor de caneta, tem 5 e só tem um comprador novamente. Esse comprador não precisa de 5 canetas, ele precisa de uma. Então o que vai acontecer é que esse comprador vai chegar no mercado, vai ver uma grande oferta de caneta, vai ter 5 vendedores tentando vender aquela caneta para ele, e ele vai conseguir comprar por um preço mais baixo, porque ele pode ir negociando com essas pessoas e, bom, quem não quiser abaixar o preço, ele vai para o outro, e assim ele vai trocando até achar o melhor preço, o que for melhor para ele, e ele vai comprar. Agora, num terceiro caso, olhando pela ótica do vendedor, imagina que só tem uma caneta, mas aí a gente está no momento escolar, tá todo mundo indo para a escola e tem um monte de pais querendo comprar canetas para seus filhos estudarem, porque eles precisam aprender a escrever, eles precisam fazer a sua caligrafia na escola, e bom, se eles não tiverem caneta, eles não vão aprender a escrever, a ler e tudo mais. Então vamos supor que tem 5 pais querendo comprar canetas para seus filhos, mas só tem uma caneta para vender. O que vai acontecer é que esse vendedor ele vai poder subir o preço dele, porque essas 5 pessoas elas vão tentar comprar essa caneta e, consequentemente, vão subir o preço, né? Vão querer pagar mais porque o filho dele precisa, né? Os filhos daquelas pessoas precisam comprar canetas.
Então essa é a lei da oferta e da demanda. Basicamente, ela vai se regulando e a gente entra em um equilíbrio entre demanda e oferta. E quando esse equilíbrio é afetado por algum motivo, seja por falta de oferta ou por excesso de oferta, esse preço pode subir ou descer. Isso é muito importante para que a gente consiga entender o que está acontecendo com os preços. Beleza, entendemos a lei da oferta e da demanda, guarda isso que a gente vai precisar utilizar lá para frente, certo? Basicamente, existem 4 tipos de inflação. Inflação de demanda, inflação de custo, inflação inercial e inflação estrutural. Nesse vídeo a gente vai focar na inflação de demanda e na inflação de custos, que é exatamente o que a gente está tendo hoje no Brasil. Então a gente vai conversar sobre isso para entender o porquê que os preços estão subindo tanto. A inflação de custo nada mais é do que o aumento dos custos para a produção de um bem. Então, quando a gente está falando de uma caneta, por exemplo, para produzir uma caneta existem diversos fatores, acontecem muita coisa para essa caneta chegar na nossa mão, né? Então, tem os custos de produção com o plástico, com a tinta. Você tem que contratar uma pessoa para que essa pessoa possa fazer a caneta para você, mexer nas máquinas e tudo mais. Para as máquinas funcionarem, tem a conta de energia. Aí depois que essa caneta estiver pronta, alguém precisa trazer ela até você. Então tem a gasolina que é utilizada, né, ou diesel, enfim. Então o que acontece? Se os preços, se os custos aumentarem, então vamos supor que a energia elétrica fica mais cara, ou então que a gasolina fica mais caro, ou então o plástico ficou mais caro, ou ficou mais raro no mercado, né, não estão achando mais plástico para extrair, o que vai acontecer é que o valor final dessa caneta, o preço final dessa caneta na hora que ela chegar na loja para você comprar, ela vai estar mais cara. Então a inflação de custo nada mais é do que o aumento dos custos de produção. E a gente pode perceber que diversas coisas estão chegando no mercado, estão chegando nas lojas muito mais caras. E muito disso tem a ver, de fato, com os aumentos dos custos. Se a gente pegar exemplos, a energia teve um aumento de 20% nos últimos 12 meses, a gasolina aumentou incríveis 39%, o etanol, 52%. Com certeza, não só esses, tá? Mas com certeza esses 3 exemplos contribuíram para o aumento dos preços. Então, uma boa parte do aumento dos preços dos produtos está ligada diretamente com o aumento dos custos de produção daquele produto. A gente sabe que além desse momento que a gente está passando, dessa doença, tem muitas outras coisas atingindo o Brasil. A gente tem uma guerra política acontecendo, a gente tem problema com água, não está chovendo, então a gente está tendo muito problema com produção de energia, né? E além disso, também os grãos estão tendo dificuldades para crescer, as nossas safras não estão sendo iguais, justamente por causa da falta de chuva, das estiagens. Então existem diversos fatores contribuindo para esse aumento dos custos, né? E também por uma falta de oferta de produto. Não tem tanto produto agora quanto antes, porque existem diversos fatores que estão atingindo o produtor, que não está permitindo que ele consiga produzir igual ele produzia antes. E aí, pensando nessa dificuldade de produção, a gente tem que olhar também para a inflação de demanda. Então lembra que eu dei o exemplo de muitas pessoas tentando comprar a caneta e só tendo uma caneta no mercado? Então, a inflação de demanda é exatamente isso. Quando a gente tem uma demanda muito maior do que a oferta, o preço tende a subir, porque aquelas pessoas querem comprar aquele produto de tudo quanto é jeito e como tem muito pouco produto, elas vão aumentando o preço, elas vão querendo pagar cada vez mais por aquele produto para ter aquele produto em casa, né? E como não tem mais produção, não consegue mais colocar produto no mercado, aquele produto vai ficando cada vez mais raro e as pessoas vão pagando cada vez mais. Uma coisa que a gente precisa entender é que a demanda ela tem condição de subir muito mais rápido do que a oferta, né? E um fator que pode fazer a demanda subir muito mais rápido do que a oferta é a distribuição de dinheiro por algum tipo de benefício do governo. O que a gente viu nos últimos meses é que o governo está dando um benefício para as pessoas que estão em extrema pobreza, para que essas pessoas não morram de fome, né? Não estou de forma alguma demonizando isso, tá, gente? Acho que deveria ter feito mesmo e está super correto dar esse benefício, porque se as pessoas não tivessem isso, sei lá o que deveria ter acontecido, né? Poderia ter acontecido tanta coisa que eu acho que não aconteceu justamente por causa desse benefício. Mas distribuir dinheiro tem as suas consequências e um deles é o aumento da demanda muito mais rápido do que o aumento da oferta, né? Como a gente já está tendo problema para a produção, naturalmente se a gente tivesse uma demanda normal, sem nenhuma distribuição de dinheiro, o que aconteceria é que a demanda com certeza inflacionaria um pouquinho os preços e isso traria problemas, né? Porque a gente não tem a mesma quantidade de produto. Mas o nosso cenário atual é que a demanda cresceu demais. As pessoas agora não têm dinheiro para conseguir comprar os
os bens básicos como o óleo, a carne, o arroz, né? E isso impulsionou mais ainda o preço para cima. Então a gente tem dois tipos de inflação, tanto a inflação de custos, que está sendo impactada pelas diversas coisas que estão acontecendo, e a inflação de demanda, que está sendo impactada pela essa distribuição de dinheiro que o governo está fazendo. Fazendo isso, as pessoas correm ao mercado e aquela galera que era muito pobre, que não tinha condição nem de comprar o básico, agora tem. E as gôndolas, os mercados estão vazios, não tem estrutura para conseguir fornecer produto para essas pessoas. Então eles aumentam o preço e aí a gente já sabe o que vai acontecer. É essa inflação generalizada e a gente que paga a conta. Ó, depois desse aulão aqui de inflação, no mínimo, tá? Merece um like, no mínimo, tá? Aí se você acha que merece um pouquinho mais, já comenta aqui embaixo, beleza? Para dar aquele engajamento. Mas agora vamos falar pra gente que é investidor. O que isso significa pra gente? O que a inflação significa pra gente que somos investidores, né? Como que ela impacta pra nós? O que acontece é que, igual eu falei pra vocês, a inflação ela tem o poder de corroer o nosso poder de compra. Então, se a gente sabe que a inflação nos últimos 12 meses foi na casa de 9%, 10%, quase 10%, o que a gente precisa se atentar é que, se a gente fez alguma aplicação que não rendeu mais do que 10%, mais do que 9%, a gente perdeu dinheiro, porque a inflação foi maior do que o nosso rendimento. Então a gente precisa buscar investimentos que nos protejam da inflação, que rendam mais do que a inflação, que seja garantido, né? Que a gente tenha um rendimento independente de quanto for a inflação, 100%, 200% ou 0%, que a gente vai ganhar mais do que a inflação. E felizmente, existem investimentos que garantem pra gente rentabilidade real. Sempre que a gente fala de rentabilidade real, gente, é rentabilidade que é maior do que a inflação. As aplicações que têm a sua rentabilidade indexadas ao IPCA têm esse propósito, justamente proteger o patrimônio do investidor da inflação. Isso porque normalmente essas aplicações, elas estão indexadas ao IPCA mais uma taxa pré-fixada. Então o que isso quer dizer? A gente tem a aplicação do governo que se chama Tesouro IPCA+, que é o seguinte, como é que funciona? Você compra um título público chamado Tesouro IPCA+, e já no nome ele já diz, né? É o Tesouro IPCA+. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai render a performance da inflação, então vamos supor que foi 10% a inflação, então ele vai te render a inflação mais uma taxa pré-fixada. Essa taxa pode variar, mas na hora que você estiver fechando o seu contrato, comprando o seu investimento, ela vai estar lá descrita para você, mostrando quanto que vai ser. Hoje é possível encontrar no mercado títulos públicos, Tesouro IPCA+, que tem a taxa pré-fixada em 4,3%, 4,5%, algo que é muito bacana. Então isso, no fim das contas, está dizendo o que pra gente? Está dizendo que se a inflação foi 10% em 12 meses, a gente vai ganhar os 10% da inflação mais os 4,3% pré-fixado, ou seja, o nosso rendimento real, o nosso dinheiro aumentou de fato, nosso poder de compra aumentou de fato 4,3% nos últimos 12 meses, porque a gente teve um rendimento real 4,3% a mais do que a inflação. Então isso te protege. Então no fim das contas, se a inflação foi 10 mais 4,3, você ganhou 14,3% de rendimento. Só que não existe só o título público Tesouro IPCA+, que te protege da inflação. Na verdade, existem diversos tipos de investimento. Você pode entrar na sua corretora de valores. Na minha, eu entrei e dei uma olhadinha e, por exemplo, eu consigo achar CDB, LCI, LCA, CRIs e CRAs e até mesmo debêntures que têm a sua rentabilidade indexadas ao IPCA. Então não faltam opções de investimento para te proteger da inflação, o que te falta é informação. E é isso que a gente está trazendo aqui, a informação para que você consiga se proteger da inflação, porque, hoje não falta opção, você só precisa aprender e entender o momento. Está numa alta inflação, então talvez seja interessante comprar investimentos atrelados à inflação para se proteger dela e aproveitar desse momento de inflação para ter um rendimento maior, real. Então, recapitulando, hoje você aprendeu nesse vídeo que a inflação diminui o seu poder de compra, deixando as coisas mais caras, que existem formas de você se proteger da inflação e que quando estamos olhando para os nossos investimentos, escolher investimentos que têm a sua rentabilidade atrelada ao IPCA te protegem da inflação.
E aí, curtiu o vídeo? Não esquece de deixar seu like aqui. Pra quem não sabe, a cada like o YouTube me paga 1 milhão. Então me ajudem, por favor, a chegar nos 30 milhões, beleza? E aproveita que você tá dando like, ali do lado, ali ó, tem um botãozinho escrito inscrever-se, bonitinho, vermelhinho. Você clicando nele, automaticamente você tá protegido e você nunca mais vai ter pesadelos com o fantasma da inflação. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.